Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que o jovem é a estrela. Se você quer participar do nosso programa, se você é artista, se você é diretor de teatro, ator de teatro, se você é escritor, se você é um estudante de ensino médio que está querendo fazer vestibular e está estressado com o vestibular e quer falar sobre isso aqui no nosso programa, se inscreva. Se você viu alguma coisa na sua cidade de que você não gostou e aí você tentou falar com alguém e ninguém te deu ouvido, aqui é o seu lugar. E não precisa ter vergonha não, porque aqui é o seu espaço, aqui é você que dá as ordens. Nós só ouvimos e tentamos prestar atenção para até fazer alguma coisa para te ajudar, enfim, para colaborar com você. Quero lembrar vocês do nosso concurso. O nosso concurso, patrocinado pela Dona Ótica e também Alma Cervantes, que gentilmente cedeu um livro dele para que a gente possa sortear para os nossos telespectadores da TV Com do programa Jovens Pensadores. Então nós temos o livro do Alma Cervantes, Se Arrependimento Matasse, um thriller policial muito interessante, que já tem vários blogs, já fizeram resenhas, blogs de jovens, todos gostaram bastante, recomendaram, e também a Dona Ótica, uma senhora ótica para você, que deu 2 óculos de sol que serão sorteados aqui no dia 30, o último programa do mês de novembro. Como é que eu faço para participar desse concurso? É muito simples, você mande o seu nome, o número do seu RG, porque você vai apresentar o seu RG para retirar o prêmio, a cidade de onde você é e o bairro. E diga também o que você acha do nosso programa, sua opinião é importante para nós. Para o e-mail rosilmaroldan@gmail.com. Nós esperamos a sua inscrição, vamos sortear no dia 30 no ar e vamos sortear no dia 30, que é sábado, né? E você vai ter na semana seguinte, no horário comercial, 5 dias úteis até sexta-feira para retirar aqui no estúdio da TV Com, que fica aqui na Bernardino de Campos 18, no 5º andar. Você vai retirar no horário comercial com a produção o seu prêmio. E hoje nós estamos aqui para bater um papo, como eu falei para vocês no programa passado, que nós tínhamos muito assunto e continuamos no 2º capítulo da novela, hoje, conversando mais um pouco com esses excelentes jovens, talentosos, que são a Marina Menezes e o Ronald de Oliveira. O Ronald, estudante de odontologia, já passou pelo estresse do vestibular, depois ele vai contar um pouquinho o que é isso para nós. A Marina está passando por esse estresse e ela, outro dia, escreveu um texto magnífico no Facebook, por isso que eu trouxe ela aqui, porque eu quero que ela fale de viva voz o que ela sentiu em relação a isso. E antes da gente falar do estresse do vestibular, nós vamos conversar um pouquinho com o Ronald e ele vai contar um pouquinho pra gente o que ele anda fazendo, vai divulgar aqui, sei que ele já encenou uma peça no Museu Marítimo, Museu do Mar, acho que é diretor artístico de lá, ele vai contar um pouquinho e aí depois a gente aborda o estresse do vestibular. Então fale, o que você anda fazendo de artístico por aí, Ronald? Bom, o que a Criarte anda fazendo? Bom, a minha agenda, a nossa agenda da CIA Teatral Criarte, ela, graças a Deus, anda muito lotada. Nossa agenda anda muito corrida. No dia 30 de agosto, nós tivemos a pré-estreia do espetáculo Nos Domínios do Pirata Calico Jack, que é uma parceria da CIA Teatral Criarte com o Museu Marítimo, com o Museu do Mar. Então nós abrimos para a imprensa... Esse aqui na Ponta da Praia em Santos. Exatamente, para convidados... Porque é uma proposta de teatro para as escolas. Foram várias instituições de ensino, tanto daqui da Baixada Santista, como de São Paulo, Mauá, São Bernardo do Campo. Foram várias cidades, vários alunos, e assim... Foram lá no museu assistir a peça. Sim. Ela foi encenada no próprio museu. No próprio museu. Porque o Museu Marítimo, ele é um museu de navegação, que fala de objetos marítimos, de naufrágios de navios. Então nós demos vida ao pirata Calico Jack, que morreu no ano 1720 na Jamaica. Foi um pirata que realmente existiu. E é muito interessante porque este pirata, ele deu margem ao Piratas do Caribe.
O Jack Sparrow, ele foi inspirado no Calico Jack. Porque o Calico Jack, ele foi um pirata inovador. Ele trazia mulheres a bordo, numa época em que as mulheres eram a simbologia das mulheres era de má sorte nos 7 mares. Né? Então ele trouxe... Então ele já era um jovem pensador. Exatamente, um jovem pensador, um jovem inovador. Ele trazia, então nós trouxemos as mulheres a bordo, nós trouxemos uma coisa que eu gosto muito de falar, que é amor. Ele trouxe o sentido do amor, o público se envolve com a história, de uma forma a transformar aquele pirata amargurado, com a tristeza da vida, com a falta de oportunidades. O público traz Exatamente. É muito interessante porque a gente trabalha o palco total. Né? É a interação direta do público com o ator, do público com o personagem. Né? São 40 minutos, são 45 minutos de espetáculo. E durante o espetáculo nós mostramos as peças, trabalhamos toda a questão histórica do museu. E o público se diverte. Nós tivemos já alunos de 10, 11, 12 anos, como pessoas de 50, 60, 70. E o povo, assim, a nossa receptividade tem sido muito grande. E também, nós agora estamos trabalhando com uma agência de São Paulo. Nós estamos fazendo alguns projetos em shoppings. E a nossa agenda já está lotada para o ano que vem. Nós estamos marcados para ir em 2 teatros em São Paulo, no Teatro Dom Bosco, no Santa Terezinha, e no Teatro Grande Otelo, no centro de São Paulo, para apresentar os espetáculos. E agora no Natal, nós estamos em cartaz lá no Guarujá, com um espetáculo O Natal Diferente, que vai ser apresentado no dia 20 de dezembro. Onde? Lá no Anfiteatro Dom Bosco, no centro da cidade, na Rua Washington, 314. Qual é o dia? Dia 20 de dezembro, às 20 horas da noite. Muito bem, bacana, muito bacana. E fora isso, aos sábados nós temos as oficinas de teatro. Hoje nós contamos com 26 atores. Agora, nossa companhia se reestruturou, está toda bonita. E nós temos muitos atores agora, várias pessoas estão entrando. Temos agora um diretor de elenco, tem um diretor geral, nós temos a parte administrativa. Agora está ficando tudo direitinho. Porque como a gente está trabalhando bastante, é necessário que haja essa estruturação. E me diga uma coisa, Ronald, o telespectador que está assistindo diz, puxa vida, mas eu quero aprender teatro nessa Criarte, como é que ele faz? Bom, então, nós temos a nossa fanpage no Facebook, que Facebook/Cia Teatral Criarte. Nós temos também o nosso blog, www.ciateatralcriarte.wordpress.com, e lá nós temos toda a nossa página de contatos. Tem o nosso e-mail, que é ciateatralcriarte@gmail.com, e tem os meus telefones, 997496262 e 988314071. Certo, e aí entra em contato com você e você orienta direitinho. Exatamente. Porque o jovem pode estar querendo fazer alguma coisa relacionada ao teatro, né? E aí a secretária da companhia entra em contato, porque geralmente não sou eu que faço, que atendo as coisas, geralmente é ela. E me diga uma coisa, Ronald, eu sei que você tem DRT, eu queria que você explicasse para o telespectador o que é DRT e como é que foi, que idade você tinha e como é que foi que você conseguiu o seu DRT? Conta para nós, porque você, muito mocinho, já tem DRT e você conseguiu esse DRT muito mais mocinho ainda que eu sei. Conte para o telespectador. Bom, DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. E a gente adquire no SATED. Cada estado tem o seu SATED. SATED significa Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão. E é nesse sindicato em que é assegurado todos os direitos do ator, do diretor, seja do artista. Seja circense, seja músico, seja bailarina, seja qualquer outra coisa. Sendo artista, é assegurado por aí. Eu consegui meu DRT realmente muito novo, me formei pela Escola de Atores da Rede Globo. Eu consegui lá meu DRT após formado lá no SATED do Rio de Janeiro. Foi lá que eu fiz o curso. E eu consegui quando eu tinha 12, 13 anos, 2007, 2008. Porque, além de eu ter finalizado o curso, hoje, agora dia 20 de dezembro, no dia do meu espetáculo, eu completo 14 anos de carreira de teatro. Então, como eu já tinha... Porque o bom do ator é ele pegar os textos, tudo aquilo que ele for fazendo, fotos, matéria de jornal, texto, ele ir juntando e fazer uma pasta. Com isso, ele está montando toda a questão do currículo que é devidamente comprovado. E aí, ele leva ao SATED, a partir dos 4, 5 anos, e aí você monta, e aí eles
vão analisar, eles têm uma duração, tem um tempo para analisar aquilo ali para ver se realmente é verdadeiro, se realmente procede. E aí tem toda uma questão de processo que varia de SATED para SATED. Uns realizam provas práticas e teóricas, outros vão por pontuação de espetáculo. Espetáculo infantil vale 8 pontos, espetáculo adulto vale 4, vão por pontuação. E tem os que vão por prova prática ou por apresentação de pastas, né? Que no caso, ou por cursos também. Quando você faz cursos que são ligados ao SATED, são cursos que entregam o DRT no final, como também existem as faculdades de artes cênicas. Você faz a faculdade e no final você recebe o DRT. Quando você faz uns cursos, lembrei o nome, profissionalizantes, você recebe o DRT. Né? Porque eu perguntei isso para você, Ronald, pelo seguinte, porque como a gente estava conversando no outro programa com a Karen e com o Diego, as pessoas pensam que trabalho, emprego é só outro tipo de trabalho e não ator. E eu sei, por isso que eu quis que você explicasse bem, que para o ator se profissionalizar e poder trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar sua família como ator, o primeiro passo é ter o DRT, não é isso? DRT. Muita gente começa amador. Sim. E continua amador pro resto da vida. É verdade. Né? Mas isso não quer dizer que ele não possa trabalhar. Né? Mas assim, dentro da lei, direitinho, sendo profissional, você pode colocar, olha, a minha profissão é essa, você tira o DRT. E até para exercer plenamente seus direitos, exatamente, não é? Aí você se filia ao sindicato, que no caso é o SATED, que existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, cada estado tem um SATED. Tá certo. Bom, nós estamos aqui com o Ronald e com a Marina, e eu tinha dito a vocês que nós vamos falar, né, sobre o estresse do vestibular. O Ronald, ele já está terminando o primeiro ano de odontologia. E a Marina acabou de fazer o Enem. Ela fez o Enem, vai fazer o vestibular, ela tem pretensões muito bacanas que ela já vai falar pra gente no próximo bloco. E eles vão falar como é que é isso. Realmente é imprescindível você passar por esse estresse? Quem é que passa pelo estresse? São todos? Ou não? Então, não percam o nosso segundo bloco, em que eles vão explicar aqui pra gente como é que é essa história do estresse do vestibular. Se todo mundo passa por isso, se existe um truque pra gente escapar desse estresse. Não percam o próximo bloco, a gente volta já já. Educando cidadãos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Pessoal, voltamos com esse pessoal aqui maravilhoso, vamos falar sobre o estresse do vestibular. Só gostaria de lembrá-los de que inscrevam-se para o nosso concurso, que vai ser dia 30 de novembro, rosilmaroldan@gmail.com. Mande seu nome, seu RG, onde você mora, cidade, bairro e dê sua opinião sobre o nosso programa. Você vai estar concorrendo a 2 óculos da Dona Ótica e mais o livro do Alma Cervantes, que ele lançou aqui, Se Arrependimento Matasse. O primeiro livro desse menino e que é um thriller policial maravilhoso. Antes de nós terminarmos o intervalo, eu tinha falado para vocês que nós íamos conversar sobre o estresse do vestibular.
nós acompanhamos, né, que quando chega essa época tem Enem, e aí nós vemos nas redes sociais, o pessoal até põe umas piadinhas, né, uma coruja toda arrumadinha, indo para o Enem, uma coruja toda atropelada, voltando do Enem, enfim. Então nós vemos que realmente é um desgaste emocional e intelectual, enfim, muito grande por parte dos jovens. Então, eu vou perguntar para Marina vai falar, porque ela está exatamente nesse processo, passando por isso, né? Depois nós vamos ouvir o Ronald, que já passou por isso, está no primeiro ano de odontologia, terminando. Ela vai falar para a gente se realmente esse estresse do vestibular. O que é esse estresse? Todo mundo passa, é obrigatório, quem é que passa? Fala um pouquinho, Marina. Então, eu comentei sobre isso outro dia porque eu gosto bastante de escrever e eu acho que essa é uma questão muito importante nos dias de hoje, porque o vestibular, ele foi transformado num verdadeiro monstro, assim. Eu vejo que muitas pessoas acabam tendo um desgaste muito grande, às vezes até mesmo problemas de saúde por conta disso. E eu acho que, na verdade, isso está associado a duas coisas principalmente, que é uma expectativa, uma pressão muito grande que é gerada por conta desse evento, mas também por causa de um certo mito que envolve o vestibular, porque às vezes na escola você tem uma cultura de decorar as informações. E o vestibular e o Enem também, hoje em dia, eles estão cobrando cada vez mais o raciocínio lógico. Então não adianta mais a gente partir para um modelo de ensino que apenas se preocupe em empurrar informações e não colocá-las, não organizá-las e também não fazer com que o aluno pense. Eu acho que a gente está numa época em que o debate, ele está muito morto. A gente tem muitos meios para conseguir debater ideias, para conseguir colocar coisas diferentes. E mesmo assim a gente ainda tem um ensino meio autoritário. E além disso, a família... Marina, explica esse autoritário que me interessou. O que você sente que é um ensino autoritário? Concordo com você, já te digo já. Sim, eu acho que o maior problema do ensino atual é que a gente tem um professor que precisa falar e um aluno que precisa escutar o tempo todo. Eu acho que falta uma certa abertura para que o aluno também fale o que ele pensa. De uma forma educada, claro, não é questão de discutir com o professor, de desrespeitar, muito pelo contrário. Mas eu acho que às vezes até revolta um pouco o aluno essa situação de ficar o tempo todo preso, o tempo todo agrilhoado mesmo a essa coisa de só assistir a aula imóvel. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, mesmo virtuais, materiais. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir acessar os materiais. E eu acho que a gente precisa mesmo de uma revolução nesse sentido, de que o aluno ele tenha espaço e tenha condições para que ele pense, para que ele raciocine, não para que ele apenas decore, porque a gente acaba aprendendo que na vida nada é tão redondo, nada é tão preciso assim. Você precisa muitas vezes olhar de mais de um ponto de vista para conseguir formar sua opinião. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ainda falta muito disso. Falta uma boa orientação para os alunos, porque todos os jovens têm condições de raciocinar, mas o que falta mesmo é uma orientação para que ele consiga pôr aquilo de uma forma respeitosa e para que ele pense também a partir do raciocínio dos outros. Então, pelo que eu entendi, Marina, veja se eu entendi o que você colocou. O professor, então, seria mais um agente provocador e não um passador de informação. Exatamente. Porque, na verdade, você hoje tem condição de pegar todas essas informações na internet e o que você precisa é checar essas informações com o teu professor, para ver se você entendeu exatamente o que era para ser entendido, se aquilo que você entendeu é o correto, enfim. Então o professor, a figura autoritária seria aquele professor que chega na escola, na aula e empurra a matéria goela abaixo do aluno, fim de papo. Então teria que ter uma figura incentivadora, mais ou menos assim, mas Marina, você achou isso, mas o que você acha disso? Mas você tem certeza? Mais ou menos assim que eu digo. E eu pergunto para você, você acha que com essas classes as aulas têm 50 minutos aproximadamente, Sim. Não é isso? Aulas de 50 minutos, com 50 minutos na classe, considerando que todos têm direitos iguais, você acha que seria possível, nesse atual formato de 50 alunos numa classe, uma aula desse tipo que você propõe? Bom, eu acho que
Aliás, eu particularmente acho que pode ser até uma carga horária um pouco excessiva. Mas daí também nós estamos mexendo numa questão que é muito abrangente. Mas então... eu digo o número de alunos na classe, entendeu? Por exemplo, o professor está na frente de uma classe de 50 pessoas. E ele vai dar uma aula de 50 minutos. E aí ele quer dar uma aula do jeito que você propôs, uma aula interativa em que ele motive os alunos. E cada aluno vai querer debater, ele vai querer dizer, olha, eu pesquisei, mas eu não entendi. Você acha que há tempo com classes tão cheias? Não, eu particularmente sou a favor de salas menores, até porque eu acho que é necessário que haja uma ligação entre o professor e o aluno, porque às vezes é muito complicado para um professor, em 50 minutos, conseguir cumprir a matéria, conseguir passá-la de uma forma criativa. E, aliás, eu não acho que a gente deve de maneira nenhuma desprezar as informações que um professor tem para passar em detrimento das informações virtuais. Porque, infelizmente, na internet a gente tem uma gama enorme de informações falsas, capciosas, incompletas. Mas, em contrapartida, eu acho que... Eu vou dar um exemplo, porque eu gosto muito de ler, né? E eu acho que, por exemplo, mesmo hoje em dia, mesmo com livros na internet de graça, mesmo com as editoras lançando livros de uma forma mais barata... ainda há um grande medo, há um grande mito ao redor do livro, porque o livro é como se fosse uma coisa complicada, uma coisa que só alguém muito inteligente conseguiria alcançar. E existem muitos tipos de livros, muitos tamanhos de livros, existem desde os clássicos até os livros mais atuais, e eu acho que a leitura ela tem que ser incentivada de uma forma mais ampla, não só... por exemplo, a leitura obrigatória do vestibular é uma coisa, mas antes dela, você ainda tem muito tempo para apresentar para os seus alunos outros autores, outros tipos de livro. Marina, o meu neto ele não gosta de ler. E eu sempre questionei isso, porque eu acho o seguinte, tem muitas pessoas que gostam, umas pessoas que não gostam, tem pessoas que têm dificuldade. Porque eu acho assim, gosta quem tem facilidade, quem tem dificuldade não gosta. Então, por exemplo, os disléxicos, eles têm grande dificuldade de leitura. Sim. Então, por isso que eu insisti tanto nessa história da quantidade de alunos por sala de aula, porque hoje o direcionamento, a orientação da educação é uma educação individualizada. Então, como dar uma educação individualizada, sendo cada aluno de um jeito, com a sua dificuldade, com a sua facilidade, até o superdotado sofre numa classe muito grande, com classes de 50 em 50 minutos, dá 1 minuto para cada aluno. Então é impossível, né? Então, primeira revolução, classes menores, até para o professor poder se dedicar integralmente a cada aluno e conhecer cada dificuldade de cada aluno e poder realmente interagir. Mas o que eu digo é o seguinte, eu sempre me questionava e conversava com meu neto sobre isso, porque quando eu dava aula eu fazia isso, porque eu dava aula de direito para criança, mas eu fazia aula interdisciplinar com português, e eu pegava o livro de português que era adotado pela professora de português e dava o viés do direito no livro de português. Então o que eu fazia? Eu discutia o livro em sala de aula, porque então os alunos levavam o livro e a gente discutia o livro em sala de aula pelo viés do direito, porque também era uma forma das pessoas que não gostavam de ler perceberem o que você falou, que não é um bicho de 7 cabeças, que o livro não morde, que não é tão difícil assim, e que mesmo que você tenha um ritmo mais lento, não importa, você vai entender. E quanto mais você lê, mais você entende, quanto menos você lê, menos você entende. Agora, nós estamos terminando o programa, eu quero que vocês rapidinho falem, é necessário passar pelo estresse, e aí o Ronald fecha o programa. Sim, eu até dei esse exemplo porque eu sempre tive muita facilidade na escola em geral, eu sempre tive facilidade na maioria das matérias, e foi uma coisa que veio comigo, então sempre houve um incentivo para que eu continuasse estudando, e agora no 3º ano eu vi muitas pessoas que sempre estudaram tanto quanto eu, passando mal, sofrendo muito, porque há uma pressão muito grande, tanto dentro da escola... Enem e do vestibular. Sim, então eu acho que, se eu pudesse deixar um conselho aqui, é de que o estudo, ele tem que ser feito aos poucos, e ele tem que ser construído. Não existe estudo engolido, não tem uma forma de você aprender rápido e em muita quantidade. O aprendizado, ele demanda atenção, ele demanda paciência, e também acho importante frisar que ninguém tem obrigação de passar na primeira vez no vestibular. Eu acho que todo mundo pode arranjar uma forma de estudar mais e de conseguir construir mesmo o próprio caminho, porque às vezes as pessoas põem uma pressão tão grande, a própria família é muito
triste isso, né? Para que o aluno passe na primeira vez, e é muito complicado. Às vezes a prova é difícil. Então, o meu conselho é que o estudo ele seja feito gradualmente e que ele seja construído, que você aprenda mesmo, não apenas passe pela informação para conseguir muita informação, porque não adianta. O aprendizado ele não pode ser um McDonald's, um fast food. Não existe aprendizado. Eu vou fazer o vestibular fast food amanhã, aí hoje eu estudo 24 horas e passo. E será que é por isso que tem tanta gente que fala que teve branco na hora? Eu tenho certeza. E eu acho também que é importante você se concentrar e você apenas focar nisso mesmo, porque se você estudou aos poucos durante o ano, e eu acho que de forma alguma você deve deixar de viver a sua vida, de fazer, de sair com os amigos, de ler um livro que não seja sobre o vestibular. Eu acho que você tem que continuar conciliando a sua vida pessoal, porque é uma decepção muito grande quando a pessoa realmente para a própria vida em prol daquilo e não consegue atingir o objetivo. É uma coisa que às vezes pode causar até uma depressão muito grave. Eu assisto isso todos os dias praticamente ao meu redor. Então eu acho que você precisa construir o aprendizado e ter a consciência de que o vestibular, ele é apenas uma porta de entrada. Nenhum vestibular vai salvar a sua vida, vai fazer você rico do dia para a noite. O vestibular vai ser mais uma porta de entrada para mais um lugar no qual você vai ter que se esforçar e lutar pelo que você quer. Então eu acho que às vezes também há tempo. Você não precisa entrar imediatamente. Se você às vezes precisar adquirir uma maturidade ou algum outro tipo de coisa, eu acho que é necessário esperar. E finalizando, ela deixou o recado para os alunos, eu deixo para as famílias. Só há estresse no vestibular, quando as famílias cobram demais. Então eu peço que ao invés das famílias cobrarem demais, que as famílias simplesmente apoiem e ajudem naquilo que o aluno, naquilo que o vestibulando precisa. Então, como eu sei que o programa ele não é somente assistido por jovens, também pelos seus familiares, eu deixo esse recado para vocês. Beleza. Pessoal, eu gostaria só de enfatizar aqui na fala da Marina que o importante é você estudar sempre e não para o vestibular, para que você seja sempre cada vez uma pessoa melhor. Porque você tem que estar sempre aberto a novas ideias. Até as ciências exatas hoje, elas não são imutáveis, elas mudam todos os dias, o ser humano muda, o conhecimento do cérebro, a neurociência muda todo dia, a psicologia, enfim, nós temos que ser seres mutáveis e adaptáveis para que possamos sobreviver. Então, pensando assim, dessa forma, é que nós conquistaremos uma tranquilidade maior e preferível, como disse muito bem a Marina, construir isso todos os dias, desde que a gente põe o pé na escola, no primeiro dia de aula, com o mesmo compromisso, não para o vestibular, mas para a nossa vida, porque a nossa vida é muito mais importante do que o vestibular. O vestibular é uma consequência, é um degrau, assim como o concurso público, assim como disse a Marina, tantas outras portas. E apoio totalmente o que o Ronald disse aqui. Os pais têm que dar bastante apoio, porque nem sempre o filho com 17 anos sabe o que quer, sabe a faculdade que quer fazer. Às vezes ele para à procura do seu caminho, e às vezes o caminho dele é outro. E a gente precisa respeitar, porque o mundo é de todos. Todos que são diferentes têm uma plateia específica. É essa plateia que a gente tem que buscar para ser feliz. Até sábado que vem, se Deus quiser.